convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. É uma história extremamente conhecida. Eu quero que você entenda nessa noite e saia daqui entendendo que existe um ambiente onde o milagre não acaba. Existe o ambiente em que o milagre, ainda que ele seja corriqueiro, vai continuar sendo milagre. E a gente precisa enxergar milagre como milagre. Porque, convenhamos, a gente às vezes não dá conta de que a gente está aqui apenas por um milagre. Nós respiramos por um milagre. Nós andamos por um milagre. A gente sai da rua, a gente sai para a rua para trabalhar e volta, milagre. Só que isso é comum demais, não é não? Normal demais. Então a gente não para às vezes o nosso dia para dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou respirando. Obrigado porque eu posso abraçar quem eu amo. E a nossa vida é de esperar o sobrenatural. Eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente possa fazer essa leitura em reverência à palavra do Senhor Jesus. Estava esperando por isso, né? Estava esperando por isso, né? É forte. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 7, conta uma história conhecida. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu possa beber? Então ela ia buscar água e ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, diga, muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então chamou o Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar à vida este menino. O Senhor o ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Glória a Deus. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor.
Antes de entrar propriamente no texto, eu quero dar um pano de fundo. Eu ia até pedir para tocarem a musiquinha do Telecurso 2000, mas ele não está aqui. Qual seria o pano de fundo aqui? O reino de Israel foi dividido em dois. Reino Norte e Reino Sul. Para os revaiados aí, sabe. Reino Norte está reinando o rei Acabe. Acabe se casou com uma mulher da Fenícia. Repete aí, Fenícia. Beleza. De uma cidade chamada Sidom. O nome dessa mulher era Jezabel. Acho que todo mundo conhece ou já ouviu falar nesse nome, Jezabel. Certo? Às vezes dá até um arrepio quando fala em Jezabel. E casou com essa mulher chamada Jezabel. Essa mulher, que era da onde? Sidom. Beleza. Essa mulher levou seus deuses da Fenícia para Israel. Seus deuses, Baal, Astarote. Mas vamos ficar só no Baal. Ela não só levou o Deus da terra dela para a terra de Israel, como levou os sacerdotes daquela terra para a terra de Israel e financiava os cultos. Ou seja, o Estado estava bancando as reuniões religiosas daquele lugar, através do culto a Baal. Quem era Baal? Baal era o Deus da chuva. Diga aí, Deus da chuva. Não se esqueçam disso. Baal era o Deus da chuva. Isso vai fazer sentido. E aí, nesse caminho, surge o sujeito chamado Elias. Elias, inconformado com aquela situação, profere sua palavra. 3 anos não vai chover sobre essa terra. 3 anos de seca para essa terra. Logicamente, Jezabel não curtiu muito essa profecia, certo? O que ela fez? Vão perseguir Elias. Bora. Elias fugiu para uma caverna chamada Querite. E ali ele ficou sendo sustentado. E aí a gente chega um pouco antes desse texto aqui. Elias estava sendo sustentado por corvos. Sabe qual é o interessante desse negócio do corvo aqui? Só abrir um parênteses. É que os corvos levavam carne para ele todo dia. Olha que sujeito privilegiado. Ele comia carne todo dia. Proteína todo dia. É isso que ele comia. Então ele era sustentado por corvos que levavam carne para ele todo dia e bebia do riacho. Era isso que Elias tinha naquele momento. E aí eu quero entrar com vocês nesse texto. Eu quero trazer algumas verdades que esse texto mostra para a gente. A primeira verdade: nós não podemos ficar limitados no ambiente de milagre. E eu quero dizer para vocês, Elias estava no ambiente de milagre, sim ou não? Sim. Ou é normal um corvo sustentar alguém? Eu acho que não. Pelo menos, nem os primos vêm me ajudar. Vem trazer um... Nem meus primos. Quem pegou, pegou. Então, ele estava num ambiente de milagre, certo? Beleza. E aí, Deus vira para ele e fala, ei, porque o riacho secou, e agora como é que ele ia ficar lá? Ia morrer de sede. Só que Elias era Elias. Elias não podia ter virado e falado, vai sair água da rocha. Nem seria a primeira vez que isso aconteceria, certo? Só que o ambiente de milagre não é limitado pela geografia. O ambiente de milagre nem é limitado pelo local. Sabe por quê? O ambiente de milagre, quem carrega o ambiente de milagre é o agente. E sabe quem é o agente? Você e eu. Elias, ele não estava limitado àquele lugar. Ele não estava preso àquele lugar. Então, quando Deus vira para ele e fala, Elias, vai. Elias imediatamente levanta e vai. Elias, naquele momento, ele e o ambiente de milagre junto com ele. Porque quando nós somos abençoados, entendemos que o milagre está em nós e não no local que a gente mora, para onde a gente for, esse ambiente vai com a gente. O problema é que a gente, às vezes, é limitado dentro de nós mesmos e não conseguimos crer naquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. Elias tinha uma posição.
aquele lugar que ele estava, ele ia morrer. Ele ia morrer de sede. Porque não adianta comer e não beber, tá certo? Você precisa tomar água. Elias vai para um outro lugar. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, a gente não é limitado pelo local e o ambiente de milagre. Quem carrega esse ambiente é o agente que somos nós. Elias é direcionado através de uma palavra. Vai. E ele vai para um encontro de uma viúva. Amém? Só que para onde ele vai? Sarepta. Sarepta é a cidade vizinha de Sidom. Que quem nasceu em Sidom? Pode ser melhor. Quem nasceu em Sidom? Eu sei que às vezes falar esse nome é igual falar o nome desculpa. Às vezes... Foi mal, gente. A viúva, então Elias sai e vai para Sarepta, que é a cidade ao lado de Sidom. Tinha um deus naquele lugar. Baal era o deus daquele lugar. Quando Elias vai para aquele lugar, o ambiente de milagre vai com ele. Elias acompanha isso. E quando ele chega lá, Celso, ele dá de cara com a viúva. Aí ele dá de cara com a viúva catando graveto. E o que é interessante no catar o graveto é que a Bíblia fala quantos gravetos a mulher está catando. 2 gravetos. Irmão, quem cozinha com 2 gravetos? 2 gravetos. Era isso que a mulher foi pegar. 2 gravetos. Ele sai de um ambiente onde ele era sustentado miraculosamente e vai para um lugar onde ele vê uma viúva catando 2 gravetos. Para qualquer um, já ia achar isso estranho. Falar, pô Deus, eu estava comendo bem. Eu estava comendo picanha que o corvo estava trazendo. Né? Corvo food. Agora eu vou para um lugar onde tem uma mulher catando graveto e 2 gravetos. Não dá para cozinhar, Jesus. Não dá para cozinhar. Como é que eu vou comer aqui? Mas Elias tinha uma palavra. Elias chega naquele lugar, encontra com aquela mulher. E aí, eu entendo uma segunda coisa. Que para a gente caminhar num ambiente de milagre, a gente precisa confiar na palavra. Amém. Elias confiou na palavra e foi. Chegou lá, encontrou com a mulher, e ele pede uma coisa para a mulher. A primeira coisa que ele pede é, pode me dar um copo com água, por favor? Engraçado que aquela região estava passando por uma seca, certo? Não estava chovendo, mas tinha água. A mulher ela não teve problema. Quer água? Ah, tudo bem, vou pegar uma água. Mas aí ele vai e pede a segunda coisa, que é pão. Ele pediu água e pão. Quando pede o pão, a mulher já volta e já fala, ai, podia ter pedido qualquer coisa. Podia ter pedido qualquer coisa para mim. Engraçado que aquela mulher, ela entendeu que Elias era um homem de Deus. E esse é um ponto importante. Porque aquela mulher reconheceu o homem de Deus, reconheceu que ele tinha autoridade da parte de Deus. Ela, apesar de falar para ele que não tinha, ela ouviu uma palavra. E entenda, a viúva naquela época era deixada de lado. As escrituras vão dizer que a viúva era aquelas que precisavam ser cuidadas pela igreja, junto com os órfãos e com os estrangeiros. E aquela viúva, o marido era o responsável por todo o ela chega, recebe um pedido de pão, e ela sabe que não tinha. Mas Elias entrega para ela algo que é mais precioso para alguém que não tem nada. Entrega a promessa. Quando nós entendemos que carregamos o ambiente de milagre em nós
esse ambiente nunca ficará sujeito só a gente. Ele também vai abranger todas as pessoas à nossa volta. O ambiente de milagre nunca é limitado a uma pessoa só. O ambiente de milagre não pode ser restrito àquilo que a gente faz. Ele precisa alcançar as pessoas à nossa volta. Elias chega para aquela mulher e fala: ei, eu sei que você não tem, mas faz o seguinte, vai lá, faz o pão, mas faz primeiro para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Aquela mulher podia ter reclamado o que ela quisesse naquela hora. Ela era necessitada. Ela era que ia morrer. Aquela mulher estava pegando o gravetinho dela, 2 gravetos, estou inconformado com 2 gravetos. E ela pegou 2 gravetos, porque o que ela ia era morrer. Tudo que ela tinha foi a palavra de um profeta. E o profeta não só entrega uma palavra, mas entrega a promessa. Pode fazer, porque não vai faltar farinha e não vai faltar azeite para você. O ambiente de milagre não é que ele vai fazer transbordar. Ele vai fazer com que não tenha falta. Nós, às vezes, ficamos esperando pelo espetacular. E aqui vem algo interessante. Porque aquela mulher, ela passa por esse processo. Ela entra em casa. Ela faz o pãozinho para ela. Faz o pão para ela, para o Elias. Faz para ela, faz para o filho. E diferente do milagre de Eliseu com a viúva, onde de Eliseu despejava em outros jarros, dessa vez não superabundou. Os potes não se encheram, não transbordaram. A jarra de azeite não chegou até em cima. A promessa era que não ia faltar. Às vezes, para nós, a gente fica esperando, a gente está tendo o recurso. Pode não estar sobrando, mas o sustento está tendo. Pode não estar sobrando, mas a gente continua sendo abençoado. Muitas vezes a gente não sabe nem como. O pouco que a gente tem está rendendo. Porque Deus nunca prometeu a sobra. Ele prometeu que a gente não ia passar a dificuldade. Entenda que aquela mulher não teve sobra para ela. O que ela pegava do jarro, pegava, fazia, e quando ela olhava para o jarro de novo, a mesma porção estava lá. Tirava do jarro, tirava o azeite, voltava de novo, a mesma porção estava lá. Só que o que acontece? Aqui vai dizer, e passaram-se algum tempo. Diga comigo, algum tempo. Passou algum tempo. A gente não sabe quanto tempo. Pode ter sido 1 ano, pode ter sido 2 anos. A gente não sabe quanto tempo. Mas uma vez que aquela farinha, aquele azeite não acabou, vocês concordam comigo que o milagre continua acontecendo? Aquele milagre continua acontecendo, ele não parou. Aquela mulher continuou sendo sustentada, porque ainda tinha milagre acontecendo naquela casa. O milagre não acabou, ele só ficou ordinário. Ele só ficou o milagre do dia. E quando vira o milagre do dia, a gente esquece. Quando vira o milagre do dia, a gente para de perceber que ele é milagre. E passa a entender como se aquilo fosse algo obrigatório. Como se fizesse parte do nosso dia. Mas ainda é milagre. Milagre ordinário ainda é milagre. A gente espera por milagres espetaculosos, que até aqui não tinha acontecido com ela. Mas esse milagre, e aí é a terceira verdade que eu entendo nesse texto,
quando o ambiente de milagre, ele vira paisagem. Porque ele passa a ser normal para a gente. A gente passa por ele como se fosse normal. Aquela mulher vivia o milagre dentro da casa dela, o tempo inteiro. O milagre não acabou. Só que uma coisa aconteceu com aquela mulher. O filho dela ficou doente. E o filho dela morreu. A primeira coisa que ela esqueceu foi do milagre que aconteceu. Quando aquele filho morreu, a primeira coisa que ela fez: ei, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que você veio até a minha casa para isso acontecer comigo? E quantas vezes isso não é a gente passando a primeira dificuldade? Deus não cansou de fazer milagres para a gente. A gente não cansou de colher os milagres, milagres diários. Mas na primeira dor, a gente esquece Deus. A gente questiona Deus. A gente diz: por que comigo? Como se a gente fosse o alecrim dourado. É isso? Não é não? Como se a gente fosse o especial. Ai, não pode tocar nele. E a gente acha que, por que comigo? Entenda, o ambiente de milagre não muda, porque as situações ao nosso redor mudaram. O ambiente de milagre vai continuar sendo o ambiente de milagre, ainda que venham circunstâncias, ainda que venha dor, ainda que venha as situações ruins da nossa vida, ainda assim vamos continuar no ambiente de milagre. O ambiente de milagre não vai mudar porque as coisas mudaram. O ambiente de milagre não vai mudar porque as circunstâncias à nossa volta mudaram. Você carrega o ambiente de milagre. Nós não podemos esquecer disso, porque situações ruins vão acontecer com todos nós. Sabe qual é o nome disso? Humanidade. Bem-vindo. Nós vamos passar por situações ruins porque nós somos humanos. Nós vivemos numa terra. Achar que, agora eu sou crente. E por eu ser crente, nada me alcança mais. Nada me aflige. Nada me afeta. Não sinto mais dor. Para! Porque a gente vai continuar sentindo dor. As situações ruins dessa terra vão continuar acontecendo. A questão é, como a gente se comporta diante dessas circunstâncias? Porque eu posso entender que eu continuo vivendo num ambiente de milagre. E que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não fala que a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte. Fala que se a gente passar, Ele vai continuar com a gente. Se a gente passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que as circunstâncias sejam ruins, o ambiente de milagre vai continuar ali. A gente pode agir achando que é ruim demais, que a gente não consegue suportar. Vão ter dores que vão ser duras demais. E eu nem estou levando em consideração essa dor dessa mulher. Porque só quem passou sabe. Só que às vezes a gente tem dores muito menores e se esquece do ambiente de milagre muito mais rápido. O ambiente não mudou. Aquela mulher, ela reclama com o profeta. Ela diz para o profeta que por que ele foi lá, como se o profeta tivesse ido lá para amaldiçoar a vida dela. O profeta pega a criança, leva a criança para o quarto e faz algo inédito na história da humanidade até aquele momento. Uma ressurreição.
Não tinha acontecido ressurreição até aquele momento. Ele fez algo espetacular, extraordinário. Quando ele volta e entrega a criança, a resposta dela me pegou. Porque a resposta dela é: agora eu sei. Se o agora eu sei vai ser só num ambiente onde acontecem milagres extraordinários, a gente não entendeu quem é Deus. Porque Deus pode se revelar no extraordinário, mas Deus se revela todo dia naquilo que é ordinário. Aquela mulher só entendeu quando era o extraordinário. Agora eu sei. Agora eu sei. Os milagres, eles nunca saíram de perto dela. Enquanto Elias estava ali, o milagre continuou acontecendo. O que mudou? O que mudou para ela? O que mudou naquela situação? O milagre não acabou. Ainda tinha farinha. Ainda tinha azeite. Só que era muito pouco. A gente, às vezes, vai viver a nossa vida vendo os milagres naturais, vendo os milagres normais, os milagres que são menores, os milagres que não são tão espetaculosos. E esses milagres vão passar batidos na nossa vida. Mas tem algo que se revela, que é a soberania de Deus. Nada acontece que não seja da vontade dele. Nada acontece que não seja do controle dele. Se tivesse aqui, ó, essa seria a hora daquela... que me ajuda aí. Não tem aquela música do... Se Deus fizer... Me ajuda aí, Mesaque. Vem só mais rápido, meu filho. Vai, me ajuda. Mas se... Vocês querem que eu cante mesmo? Se a doença... Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, eu continuo sendo Deus. Vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der... Aleluia! Pô, por favor, né? Obrigado! Estou escondendo. Meu Deus, é forte. Para ver que o ambiente de milagre está em todo lugar. Ah, até cantei. Eu quero que a gente entenda algo profundo aqui. Deus nos encarregou para ser esse ambiente de milagre. Deus nos traz a lembrança de que as coisas podem ser, às vezes, pequenas demais, mas não são desprezíveis para Ele. A gente não pode desprezar pequenos milagres que Ele faz. A gente não pode desprezar as pequenas coisas que Ele faz por nós. A gente não pode desprezar porque é pequeno demais, porque é isso, porque é aquilo, porque eu estou esperando algo sobrenatural. Ai, Deus, porque se meu carro não vir, eu não quero saber. Porque se eu não for curado, eu não quero saber. Aquela mulher, ela tinha tudo para não acreditar no profeta. A situação dela era a pior de todas. Ela poderia não ter acreditado no início. E revelou que não acreditava depois. Só que o que a gente aprende aqui não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com uma placa de igreja. O que a gente aprende aqui é entender quem nós somos em Cristo.
A gente não pode deixar que as consequências à nossa volta nos tirem do foco. A gente não pode permitir que as consequências à nossa volta, que as coisas à nossa volta, nos afaste da visão, nos tire do alvo. Você foi resgatado com alto preço, preço de sangue. Alex, eu não sei. Como é que eu vou permanecer vivendo debaixo dessa realidade? Como é que eu posso fazer? Uma coisa é a gente experimentar o milagre. Outra coisa é a gente permanecer fiel a ele. Mas eu quero ler algo com vocês. Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Para a gente entender e viver um ambiente de milagre, existe algo muito claro para nós. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Alex, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é entregar para ele o governo. O reino de Deus é dizer que nós não temos controle de absolutamente nada, mas ele tem o controle de tudo. Buscar o reino de Deus é dizer que a minha força não serve para nada, que a força dele serve para tudo. Quando dissemos que nós vamos buscar o reino de Deus, nós saímos do banco e entregamos o banco para ele. Nós tiramos o controle da nossa mão e entregamos o controle para ele, porque ele é o rei. O reino é dele. E a justiça? A justiça é quando nos colocamos debaixo dessa autoridade. Buscai a Deus, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. É dizer, tu és o Deus sobre a minha vida, e a partir de hoje, eu vou andar de acordo com o teu reino. Entenda, para todo reino, os súditos precisam fazer exatamente o que o rei manda. Certo ou não é? Existe uma lei, existe uma direção que só o rei pode dar. Quando buscamos esse reino, nós dissemos a ele, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Eu vou andar na tua direção. Eu vou andar na tua palavra. Eu vou andar como o Senhor quer que eu ande. Mas ele não para por aí. Ele diz que todas essas coisas vão ser acrescentadas. Que coisas são essas? Vamos voltar 2 versículos para a gente entender. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Quando nós colocamos ele sobre o governo de tudo, a nossa ansiedade acaba. Porque a gente não precisa mais se preocupar com o que a gente vai comer, beber ou vestir. Porque ele vai suprir. Ele vai suprir porque isso já é o milagre ordinário. Se você está vestido hoje, porque eu trabalhei muito, quem te deu a força, bebê? Foi ele que deu. Ele deu o seu vigor. Não andemos ansiosos por aquilo que nós vamos comer, beber ou vestir. Porque uma vez que a gente buscar o reino, uma vez que a gente buscar a sua justiça, ele vai fazer. Porque não interessa as circunstâncias, ele vai continuar sendo Deus. Ele não muda. Quando entendemos isso, nós passamos a carregar e viver esse ambiente de milagre. Nós passamos a entender que onde é que eu for, o milagre vai comigo. Aonde é que eu for, o milagre vai entrar. Se eu estou na minha casa, tem milagre. Se eu estou na casa da minha mãe, tem milagre. Se eu estou no meu vizinho, tem milagre. Se eu estou na igreja, tem milagre. Se eu estou na minha avó, tem milagre. Aonde é que eu for,
vai ter milagre.